Uma das coisas que eu mais gosto em anime shonen são os sistemas de poder. Para mim, um dos fatores determinantes na qualidade desse tipo de obra é o quanto esse sistema se relaciona com o desenvolvimento dos personagens e as temáticas que o enredo deseja construir. Com o Super Saiyajin 1 se relacionando com Goku e seu orgulho com sua terra natal, a segunda forma se relacionando com Gohan e o seu desejo de fazer justiça mesmo tendo um coração bondoso, ou mesmo o Super Saiyajin 4 e a vontade do Goku de proteger o planeta Terra, que é um mundo que o acolheu e que tem tanto carinho. Por que eu não falei do Super Saiyajin 3? Simples, a transformação é uma merda. Com o Jigokuraku não podia ser diferente, baseado na doutrina de pensamento chinês conhecida como Tao. A história desenvolve uma série de contradições entre força e fraqueza, certo e errado, além de vários outros detalhes que são muito importantes dentro da filosofia taoísta e que serão vitais na construção de certos personagens. Mas, afinal, o que é essa filosofia? Desenvolvido por Lao Tse, a expressão Tao tem o sentido literal de o caminho, não só no seu significado material, concreto, mas também como procedimento, condição para se atingir um fim. Ideia que só pode ser captada pelos canais da intuição. Ele não indica tão somente uma jornada física e espiritual, mas se identifica com a noção de absoluto, que por sua vez implica no conceito de dualidade, de yin e yang, de que tudo se constitui. Essa lei inerente a tudo que existe é um elemento ancestral da existência, acolhido pelo taoísmo, doutrina criada por Lao Tse como seu alicerce principal. A razão humana não é suficiente para perceber a grandeza desse princípio, daí a necessidade de se recorrer à intuição. Ok, pessoa, muito legal isso aí do tal, mas como isso se relaciona com meu mangazinho de ninja? Pensemos em como a coisa toda se configura no início da história. Mas antes de prosseguir, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho e comenta o que está achando da série de vídeos sobre Hell Paradise. E se deseja outros vídeos de outros animes e mangás aqui no canal. No começo do mangá temos um grupo de criminosos indo até uma ilha a mando do shogunato para buscar um certo elixir que supostamente dará a imortalidade a quem o beber. Porém, cada criminoso estará acompanhado de um testador / executor da família Asaemon. Aqui temos o primeiro princípio do Tao, a dualidade. Ou seja, tudo que existe só tem sentido se confrontado com seu oposto, ou mais especificamente, Yin e Yang. Os membros do clã de espadachins eram leais guardiões da justiça e do shogunato, indivíduos aparentemente incorruptíveis, os mais capazes de garantir que os degenerados e vis criminosos fizessem seu trabalho de buscar o elixir ao invés de apenas fugir das mãos da lei. Mas e quando esse cruel e maligno criminoso é uma criança? Nesse início de história eu percebo a grande influência de Shigurui na história de Jigokuraku, já que no mangá de Takayuki Yamaguchi, os espadachins lutam até a morte para basicamente satisfazer os desejos do Lorde querendo ver sangue, o que combina com o Shogun querendo ser imortal e não poupando esforços para isso. Porém, durante a história vemos que os criminosos não são exatamente ruins, mas sim indivíduos com suas próprias motivações, como os irmãos bandidos Asa, Chobi e Touma, que ficaram órfãos por seu pai ser vassalo de um daimyo que foi condenado a cometer seppuku. Nurugai, que é apenas uma criança de uma aldeia que se recusou a obedecer o governo, e mesmo Tamiya Gantetsuzai, que foi mandado para execução pelo temível e abominável crime de destruir uma porta. Foi literalmente isso, ele foi mandado para execução porque ele destruiu a porta de um lorde, só, tá ligado? O que eu curti nesse começo é que os criminosos, com exceção de Nurugai talvez, são de fato indivíduos com uma índole questionável, como a Yuzuriha, que o tempo todo estava disposta a fugir pela sua vida acima de qualquer coisa. Na medida que os perigos da ilha vai forçando os criminosos executores a se unir,
ambos vão reconhecendo qualidades e se completando, com a relação de Tamiya e Fuchi, de Uzuriha com Senta, de Nurugai com Shion, mas principalmente de Sagiri com Gabimaru. Um outro princípio do Tao, explícito no mangá, é a aceitação das fraquezas e defeitos como algo inerente a cada um de nós, e assim agimos de maneira natural, seguindo o fluxo do Tao, no que é conhecido como Wu-Wei, ou não-ação, sendo esse conceito usado inclusive em artes marciais. Mas como isso se encaixa com o Ninja da Pedra Escondida e Sagiri? No início da história, o protagonista era conhecido como o ninja mais temido e poderoso de sua geração, frio, violento e mortal. Porém, com o passar do tempo, vemos que ele ama sua esposa, que é capaz de atos amáveis como defender Mei, ajudar Sagiri e matar apenas quando estritamente necessário, sem buscar fama ou glória como Tamiya e Chobi. Na medida em que o ninja vai aceitando essa certa fraqueza, esse desejo humano de se reencontrar com Yui, ele alcança um estado em que consegue dominar o poder do Tao, que exige um estado mental de força e ao mesmo tempo fragilidade. Mas é em Sagiri que essa contradição fica mais explícita, pois vemos a espadachim querendo ser uma testadora de espadas tão boa quanto seu pai, que conseguia realizar um corte perfeito sem qualquer hesitação ou sentimentalismo. Ela sente a espada pesada e que ainda não estava no caminho certo. Ela se impressiona com a resolução de Gabimaru em assumir a responsabilidade em tirar a vida de tantas pessoas. Ele não queria matar, mas isso era necessário para alcançar seu objetivo. Eu acho ótimo como o mangá representa visualmente isso, com Sagiri se vendo cercada e impregnada por vários cadáveres, mas Gabimaru estava coberto pela morte. Porém, ele não era insensível a elas, mas sim assumiu a responsabilidade por cada assassinato que cometeu. A executora estava numa posição difícil, sendo desprezada tanto por ser uma mulher que queria ser um samurai, quanto um membro de um clã de testadores que o tempo todo lidavam com a morte. Isso fica claro quando Genji a confronta sobre o fato dela simplesmente não ser forte o suficiente para derrotar as temíveis criaturas da ilha, que aquele não era um trabalho para uma mulher. Porém, Sagiri se recusa e os dois acabam lutando. Porém, o gigante Rokurota surge e os ataca. Aquele era um oponente invencível no primeiro momento, mas apenas quando a testadora reconhece seus sentimentos e sua intuição que ela consegue ultrapassar os próprios limites e, junto com Gabimaru, derrotar o gigante. E o sistema de poder de Jigokuraku, ele não é só filosoficamente interessante, como sistema de poder mesmo, ele é muito bom. Porque no caso, quando eles vão enfrentar os Tensen, que são meio que o chefe final da história, que são os monstros principais lá, eles percebem que, por mais que eles dominem as técnicas, isso que eu acho algo interessante de Jigokuraku, porque como eles já são artistas marciais experientes, eles já meio que dominavam essa habilidade, mas sem saber. Então, por mais que eles adquiram técnicas e evoluam a percepção deles do Tao, é uma evolução meio forçada. Então eles adquirem novas habilidades, mas aquilo acaba tendo um risco-recompensa muito alto. Porque como o Tao ele é uma extensão do poder físico e espiritual, e eles não dominam esse poder muito bem, quanto mais eles usam, mais a vida deles entra em risco. Eu não gostei tanto dessa coisa de ter tal de água, fogo, terra, madeira e metal. Eu achei uma coisa meio o sistema de Nen, só que capado, mas eu acho interessante por causa disso. Eles não são exatamente mais poderosos que os vilões, eles sempre têm que arrumar uma estratégia para derrotar o vilão que é mais poderoso, porque Jigokuraku não tem essa coisa do poder na amizade do protagonismo. Não é como se ele fosse tirar um poder do nada para derrotar os monstros, não, eles precisam usar certas estratégias para poder lidar com os monstros. Isso torna as batalhas de Jigokuraku uma coisa bem interessante e com riscos reais.
Isso inclusive vale pro final de Jigokuraku, que eu não vou falar aqui, mas eles conseguiram dar uma solução muito interessante pro final. E dependendo de como esses vídeos vão sair, se eles fizerem uma taxa de visualização boa, eu até trago um vídeo aqui, né? No caso vai ser o último vídeo sobre Jigokuraku, aí a gente vai estar falando só sobre o final de Jigokuraku, que eu particularmente acho muito bom. O mangá consegue fazer uma construção bem sólida da maioria dos personagens, todos com contradições internas e réguas morais bem diferentes, o que gera conflitos de interesse e dilemas muito bons que movem a trama em direções surpreendentes. Todavia, esse limite moral só é elevado ao limite pelos grandes antagonistas da história. Mas eu vou falar sobre isso no próximo vídeo, então aguardem. Esse é o final do vídeo, eu agradeço a você que está assistindo de manhã, de tarde, à noite. Curta, comenta, se inscreve se você ainda não se inscreveu e segue os nossos parceiros que estão aí na descrição. Lançamos vídeo todas as segundas-feiras ao meio-dia e podcast todas as sextas-feiras ao meio-dia nos agregadores de áudio, Anchor, Spotify e todas as sextas-feiras às 8 horas da noite em radiojhero.com. Passa lá que tem artigos de todo tipo, cultura pop, geek, J-rock e tudo mais. Eu sou o Nash, tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima!